Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Milhares de pessoas foram às ruas em Cuba para protestar contra o governo e por mais rapidez na vacinação contra a Covid-19. A capital Havana foi tomada por multidões com faixas e cartazes e houve confronto dos manifestantes com a polícia. Várias pessoas foram presas. Os atos que aconteceram também em outras cidades foram motivados pela insatisfação contra o regime de Cuba. A população defende um processo de vacinação contra a Covid-19 mais rápido. Também o fim das restrições da pandemia, além da melhoria da situação econômica da ilha. Em um pronunciamento à nação, o presidente Miguel Díaz-Canel disse que as manifestações foram uma provocação de mercenários contratados pelos Estados Unidos para desestabilizar Cuba. Cuba foi palco de uma comoção inédita no último domingo, dia 11 de julho, quando manifestantes em toda a ilha foram às ruas protestar contra o governo do presidente Miguel Díaz-Canel. Eles pediam comida, vacinas e liberdade. Para muitos, essa foi a primeira vez nas ruas em protesto. Numa tentativa de conter os manifestantes, o governo cubano limitou o acesso à internet móvel e, em algumas cidades, chegou a derrubar o acesso à internet por completo. Díaz-Canel se pronunciou. Disse que a falta de itens nas prateleiras e os apagões são reflexo das sanções feitas pelos Estados Unidos, ainda no governo do ex-presidente Donald Trump, que dificultaram o acesso dos cubanos a comida, medicamentos e energia. Algumas cidades no interior de Cuba estão há semanas sem luz. Quando assumiu a presidência, Joe Biden ordenou uma revisão da política imposta sobre Cuba. Mas a Casa Branca reforçou que não tem pressa para rever essas medidas e que a questão não está entre as prioridades do governo. Vamos juntos nesse episódio entender o que está acontecendo em Cuba. Para isso, teremos duas ajudas. A primeira é do Renan de Souza, nosso editor de internacional da CNN. Está conosco nesse primeiro bloco desse episódio. Renan, nos vemos diariamente, mas aqui no podcast eventualmente. Por isso, sempre um prazer falar com você por aqui. Prazer é todo meu, Carol, a gente poder se aprofundar um pouco mais nos assuntos internacionais, que você sabe que eu adoro, né? O Renan sempre dá aula pra gente e hoje não vai ser diferente, Renan. Estamos acompanhando os relatos que chegam de Cuba, relatos da população, as manifestações, e estamos vendo manifestações que não víamos há décadas em Cuba. O que levou tanta gente pras ruas agora? Carol, a gente pode dizer que a Covid-19 foi um fator potencializador, né, neste caso, das manifestações em Cuba, porque está faltando alimentos, combustíveis, insumos. A gente precisa lembrar que Cuba importa muito da sua economia, né? É uma ilha, é difícil de se produzir, né, muitas coisas numa ilha, então Cuba acaba importando muita coisa. Com a pandemia da Covid-19, toda essa situação econômica foi potencializada. E aí a gente tem outros fatores que levar em consideração. Cuba está naquela rota de furacões ali, também na região do Caribe, foi atingido por furacões no passado, agora recentemente o Elsa, que foi o primeiro, né, era uma tempestade tropical, mas o primeiro dessa temporada passou por Cuba, e aí você tem o turismo, né, tudo isso junto gera uma crise de insatisfação da população cubana e essa crise, ela explodiu de uma vez, né, aí você tem um outro fator que vem com a Covid-19, que é o turismo, a queda do turismo. Cuba é muito dependente do turismo e isso acaba acentuando a situação. Aí tem um dado que eu só queria chamar a atenção, são pessoas dizendo que elas estão ficando 12 horas por dia sem energia por causa do calor. Nesse momento, está acontecendo uma onda de calor nos Estados Unidos, na costa oeste. A energia cai nos Estados Unidos. A maior economia do mundo cai por sobrecarga. Você imagina isso em Cuba, que é um país, né, que não é tão desenvolvido. Então, só para a gente ter uma ideia do panorama dessa confluência de fatores que eclodiram de uma vez agora esse ano, Carol. E aí entramos num outro capítulo de Cuba, que é a guerra de narrativas. O que diz os manifestantes, o que diz o governo. Muita contradição, Renan? Sim, há bastante contradição, né? E o mais difícil nessa situação em Cuba é que a gente não consegue apurar com clareza o que está acontecendo de lá. Por um lado, você tem manifestantes dizendo que o governo está repreendendo as pessoas. Havia, né, policiais, segundo os manifestantes, infiltrados na manifestação do último final de semana. Então, eles apareceram lá e acabaram prendendo algumas pessoas. Por outro lado, você tem uma narrativa também do governo cubano, de algumas pessoas que defendem o governo cubano, dizendo que até o presidente Miguel Díaz-Canel estava nas ruas
apenas ali com os manifestantes, mas é algo que a gente não consegue comprovar. Aí, nessa situação, nessa guerra de narrativas para deixar tudo mais difícil, o Miguel Dias-Canel deu uma resposta que pode eclodir ainda mais esses protestos, porque ele suspendeu a internet, que é o método de organização que a gente tem hoje em dia de manifestantes. Suspendendo a internet, fica mais difícil para a gente apurar o que está acontecendo lá de fato, né? E também mostra que o governo cubano tem uma preocupação de não mostrar alguma coisa, né? Então, a informação que a gente tem está vindo da imprensa estatal de Cuba. A gente já sabe pela imprensa estatal que uma pessoa morreu, tem mais de 100 pessoas detidas. Entre essas detidas, há pessoas desaparecidas e Cuba acabou criando também uma crise internacional porque prendeu uma jornalista espanhola da rede ABC. Justamente está causando problema com o segundo maior parceiro comercial deles, que é a Espanha. O primeiro é a Venezuela, Carol. Renan, suspensão da internet, informação chegando só pela imprensa estatal de Cuba. Dessa forma, também não conseguimos ter a dimensão de como o governo está reagindo a essas manifestações. Exato, a gente tem uma visão um pouco parcial quando o Miguel Dias-Canel, ele vai na TV estatal e ele conversa, ele explica que os dias vão ser difíceis e tudo mais, e ele começa a acusar os Estados Unidos. Agora teve uma outra informação também de que até o Raul Castro participou de uma reunião de alto nível ali do governo. Ou seja, só com essa informação a gente já consegue analisar que a crise escalou, né? Para vir Raul Castro entrar na situação e querer entender, intermediar, então a gente entende que a crise está escalando bastante nesse sentido. E aí a gente pensa também sobre o papel do Miguel Dias-Canel, né? Porque ele não tem a mesma força que os irmãos Castros tinham, né? O Fidel e o Raul, que levavam os ideais da Revolução Cubana, mas ele foi preparado para estar nesse cargo, né? Ele assumiu cargos ali no Partido Comunista até chegar à presidência cubana. Agora, o que vai dizer o tempo que ele vai ficar na presidência, se vai continuar ou não, é justamente a resposta que o governo cubano vai dar. Mais repressão vai trazer mais problemas para o governo, porque essa crise, ela já ganhou atenção internacional. Você tem aqui nas Américas, por exemplo, uma grande divisão. México do lado do governo cubano, Venezuela do lado do governo cubano, né? Você tem o presidente brasileiro contra o governo cubano, então você tem essas diferenças já bem claras aqui de posicionamento na América e também no mundo. Vários pontos que você trouxe, Renan, que eu queria aprofundar com você. O primeiro, relação com os Estados Unidos. Dias-Canel vem a público, diz que o culpado são os Estados Unidos. O que a gente pode falar dessa relação da Ilha Caribenha com os Estados Unidos? Começando a analisar, por exemplo, pelo presidente Obama, quando ele visita a ilha, depois passando por Donald Trump, e agora, qual que era a expectativa e qual ainda é, claro, a expectativa com relação a Joe Biden? Carol, o interessante é que essa crise, né, a explosão dessa crise, quando a gente olha para o passado, a gente entende que está tudo ligado. Né? Cuba está sob um embargo dos Estados Unidos, é um embargo muito grande porque ele é econômico, financeiro e também comercial. Basicamente, os americanos não podem fazer negócios com Cuba. Isso já vem desde lá da época da Guerra Fria, teve a crise dos mísseis com Cuba, toda essa parte da história. Todos os presidentes americanos mantiveram esse embargo a Cuba. Obama sinalizou essa aproximação com Cuba. Ele fez uma abertura diplomática com os cubanos, visitou Cuba, inaugurou ali embaixadas, liberou o turismo, né, de americanos para Cuba, algo muito importante porque parte do PIB cubano depende do turismo. 2,97 bilhões de dólares do PIB de Cuba são do turismo, então era um movimento bastante importante essa abertura, porque o Obama falou mesmo que Cuba não era mais um inimigo dos Estados Unidos, então estava na hora de pensar adiante. Mas o que o Obama fez foram aproximações diplomáticas, ele não retirou o embargo, porque o embargo é uma lei nos Estados Unidos, precisa ser aprovada pelo Congresso, então ele não teve esse poder. Obama fez isso no seu último ano de mandato, aí depois veio Donald Trump não concordava em nada, né, republicano não concordava em nada com essa abertura de Barack Obama e decidiu ele mesmo reimpor diversas sanções a Cuba, especialmente as sanções relacionadas à remessa de cubanos. Esse também é um segundo ponto importante do PIB de Cuba, porque parte do dinheiro vem de 1,5 milhões de cubanos que vivem nos Estados Unidos, né? Isso representa, segundo estimativas, mais de 10% do PIB de Cuba. São 3 bilhões de dólares por ano, né? Que cubanos americanos mandam para Cuba. E o Donald Trump acabou cancelando esse envio de remessas e colocando outras sanções muito duras ao país caribenho. E agora você perguntou sobre Joe Biden. Essa é uma grande incógnita, porque se a gente analisar, Joe Biden era vice-presidente de Obama, então ele poderia dizer, vou continuar a estratégia de Obama. Mas se a gente analisar politicamente, Obama fez isso no último ano dele, no final do segundo mandato
mandato, né, na verdade. Então, assim, ele não tinha mais pretensões políticas de concorrer. Para Joe Biden é um outro cenário. Ele talvez não vai querer se arriscar nessa reabertura com Cuba por uma questão muito simples. 1,5 milhão de cubanos, né, que vivem ali nos Estados Unidos, majoritariamente eles são republicanos, votam com o Partido Republicano. Inclusive, um grande senador americano, Marco Rubio, é de origem cubana. Então, é um risco político para Joe Biden retirar o embargo e se envolver nas questões de reaproximação com Cuba, se ele for pensar a longo prazo o tempo que ele tem na Casa Branca. Então, a tendência é que Joe Biden não entre nessa história por agora, né? A Casa Branca disse que está ajudando Cuba como pode, com alimento, com ajuda, com remédios, mas a tendência é que Biden não faça isso. Principalmente diante desse episódio. Ou seja, essa relação, essa pretensão de Joe Biden também ganha uma outra dimensão diante das manifestações. Exato, diante das manifestações, porque essa comunidade cubana que vive na Flórida, ela é muito ávida. O apoio ao embargo vem diminuindo, mas em sua grande maioria eles apoiam o embargo ao governo de Cuba, porque essa comunidade de exilados, né, que vive ali em Miami, eles acreditam que o embargo vai estrangular o governo cubano e assim vão conseguir acabar com o regime, né? Por isso a maioria é republicana, porque os republicanos defendem a continuidade do embargo. Já os democratas, nem todos, mas uma grande parte, acha que já é hora de acabar com o embargo. Mas, de qualquer maneira, é muito difícil mudar isso, porque envolve o Congresso, precisa ser aprovado por democratas e republicanos. O Congresso é uma legislação, uma batalha muito difícil de se vencer, Carol. Estamos falando de uma crise em Cuba. Renan, qual que é a chance, qual que é o risco dessa crise levar a uma queda de poder? Outro ponto, você falava há pouco, a continuidade ou não dessas manifestações depende da resposta do governo cubano. Qual resposta poderia evitar uma crise ainda maior? Nesse sentido, eu acredito que se o governo cubano tentasse dialogar com a população, talvez ele conseguiria evitar uma crise maior, né? Porque se a gente analisar Cuba como um todo, Cuba é um país que tem um ótimo sistema de saúde, é conhecido pelo desenvolvimento. Cuba tem a própria vacina dela contra a Covid-19 desenvolvida na própria ilha, ou seja, o problema não é o sistema de saúde cubano, mas sim o modelo, né, que tem ali, que o Estado controla as empresas, controla a economia, diz o alimento que você vai comprar hoje, o alimento que você não vai comprar hoje. Esse modelo não dá certo neste momento, que o mundo está vivendo uma crise e Cuba está estrangulada por esse embargo econômico dos Estados Unidos. Mas aí é uma faca, né, de duas pontas. Estudando relações internacionais, que a gente sempre aprende é que ninguém é bonzinho e ninguém é de todo vilão, né? Nesse lado, Cuba é acusada de violação de direitos humanos por prender manifestantes e tudo mais, mas ela é vítima também de violações de direitos humanos por esse embargo dos Estados Unidos, porque é um embargo unilateral. A ONU mesmo já condenou esse embargo a Cuba. O Brasil, antes do presidente Jair Bolsonaro, sempre votou na ONU contra o embargo a Cuba. Só depois do presidente Jair Bolsonaro houve essa postura de mudança na política externa brasileira. Então, a situação não deve mudar, mas vai depender da resposta que o Miguel Dias-Canel vai dar, Carol. Ele corre risco no cargo, Renan? Nesse momento, acredito que não, porque os irmãos Castro, né, Fidel já morreu, Raul está teoricamente ali assessorando de lado, né, não tem outra opção para colocar no poder. Por isso que eles prepararam o Miguel Dias-Canel para isso, né? Agora, se a resposta for muito repressiva e a pressão da comunidade internacional aumentar e houver ali sanções de outros países, talvez a gente possa ver esse cenário mudando. Mas só queria acrescentar um fator importante, Carol, para a gente lembrar que essa não é uma crise isolada de Cuba. O que a gente está vendo no mundo, neste exato momento, são 4 crises em 4 países diferentes pelo mesmo problema. O Líbano está enfrentando a mesma crise, África do Sul enfrentando a mesma crise potencializada pela Covid-19, Haiti também está na mesma crise. Então, é uma questão de gestão da pandemia, né? Então, Cuba estava num momento muito delicado, veio a pandemia e deixou tudo mais difícil. Renan de Souza, nosso editor de internacional que dá aula, é o nosso professor aqui no Item Mais. Obrigada, viu, Renan? Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. É a primeira vez em 62 anos, depois da tomada do poder por Fidel Castro, que o governo e o Partido Comunista Cubano se alinham em torno de um civil. É o início de uma nova geração de líderes que não participaram das lutas em Sierra Maestra. Essa mudança bastante significativa gera perguntas quanto à força e à estabilidade do atual governo. E são essas perguntas que trazemos agora para o Maurício Santoro nos ajudar a responder. Ele é doutor em ciência política e professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da UERJ.
Maurício, muito bom conversar com você, muito bom ter sua ajuda para a gente entender o que está acontecendo em Cuba. Muito obrigada, bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Maurício, para a gente começar então esse bate-papo, conseguimos estabelecer uma relação entre os protestos em Cuba e a transição política que levou Miguel Díaz-Canel ao poder? Sem dúvida, há uma relação, sim. Díaz-Canel é o primeiro presidente cubano, desde a Revolução de 59, que não fez parte daquele processo de mudança social. Ele não foi um guerrilheiro em Serra Maestra, ele não era alguém que estava envolvido naquela articulação política para derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Quer dizer, ele é alguém de uma geração mais jovem, um tecnocrata, que não tem o mesmo carisma histórico, que não tem a mesma força política que tiveram os irmãos Castro, por exemplo. E essa relativa fragilidade dele fica muito evidente agora quando ele tem que lidar com essa cobrança da população que está aí se manifestando nas ruas, protestando contra o regime cubano. Então ele faz essa negociação, ele faz esse enfrentamento a partir de uma posição de relativa fragilidade. E essa relativa fragilidade política do atual presidente cubano fica mais evidente quando ele tem que enfrentar esses protestos. Quer dizer, ele faz esse tipo de negociação a partir de uma posição muito mais débil do que a dos seus antecessores. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade atual, num contexto de pandemia, Maurício. Mundo vivendo uma pandemia, em Cuba a gente quer ir um pouco além, não só falar dos efeitos da saúde, das questões sanitárias de Cuba, mas também nos impactos econômicos, a dificuldade da chegada do alimento à ilha, assim como uma atividade econômica essencial para Cuba, que é o turismo, que, evidentemente, por conta da pandemia, foi fortemente afetada. Podemos dizer que Cuba hoje vive uma das piores crises desde o final da Guerra Fria? Sem dúvida. A situação econômica cubana hoje é a pior desde meados dos anos 90. E aí vem as ironias da história. O problema da pandemia em Cuba não é tanto o coronavírus. Muitas poucas pessoas morreram de Covid em Cuba. O sistema de saúde conseguiu responder bem à emergência sanitária. O problema vem da economia, dos impactos da pandemia para o turismo internacional, que é uma atividade absolutamente essencial para a economia cubana. Então, no ano passado, o PIB cubano encolheu em 10%. Seria um golpe muito duro para qualquer país, né? E para uma nação que vive ali um pouco acima apenas do que necessita, como é o caso dos cubanos, foi realmente muito duro. E com essa escassez de dólares, com essa falta de moeda forte, o governo não tem conseguido importar nem alimentos, nem remédios essenciais na quantidade que seria adequada para a demanda cubana. Então, a gente está vendo aí uma deterioração muito grande das condições socioeconômicas, e isso é exatamente o estopim que tem levado aos protestos dos últimos dias. Protestos que ganham força com o auxílio da internet, que desde 2018 vem expandindo pela ilha. Mais pessoas estão com acesso à internet móvel em Cuba. Como é que a internet se insere nesse contexto, professor? De fato, ela consegue ser uma ferramenta de agregação de grupos dentro da ilha caribenha? Até a década passada, o acesso à internet em Cuba era muito restrito. As pessoas tinham que comprar um cartão pré-pago, era caro, só podiam acessar de alguns pontos. E de lá para cá, houve uma liberalização desse acesso e hoje, em torno de 2/3 da população cubana está conectada à internet. Isso gerou uma outra dinâmica em termos de mobilizações sociais, em termos de tentar criar uma esfera pública em Cuba que não seja totalmente controlada pelo Estado. E a gente tem visto que a internet desempenha um papel muito importante nos atuais protestos, tanto para facilitar a sua organização, a mobilização das pessoas, quanto também para divulgar imagens da repressão, da violência policial. Quer dizer, tudo isso tem desempenhado aí uma função nova, né, que não existia antes e que criou aí uma outra dimensão política para os movimentos sociais em Cuba. Trouxemos a informação há pouco, professor, de que o governo cubano limitou o acesso à internet móvel e em algumas cidades chegou a derrubar o acesso à internet por completo. Mesmo assim, as manifestações continuam. Por que o governo está falhando nesse sentido? É muito difícil controlar algo tão descentralizado, tão disperso quanto é a internet. Mesmo que o governo feche a internet, por exemplo, em Havana, alguém pode gravar um vídeo no celular, levar, digamos, para Santiago de Cuba e de lá difundir para o mundo. E, na verdade, é um
o mesmo problema que enfrentaram vários outros governos autoritários mundo afora. A gente pode pensar, por exemplo, na Primavera Árabe, 10 anos atrás. O governo cubano agora está descobrindo também a sua relativa fragilidade para lidar com esse tipo de problema político. E cada pessoa com o celular na mão é um potencial organizador, é um potencial jornalista, é alguém que pode contar uma história para o resto do mundo sobre o que está acontecendo em Cuba nesse momento. No passado não havia esse tipo de difusão, era mais fácil para o governo controlar essa informação. O governo deve endurecer esse controle da internet? De que forma poderia fazer isso? O governo vai tentar não só controlar a internet, como também aumentar a repressão contra os dissidentes políticos, colocar mais gente na cadeia, como vem fazendo nos últimos dias, já foram mais de 100 prisões, mas vai haver também muita pressão internacional para que o governo escute os manifestantes, para que tente algum tipo de diálogo. A situação diplomática de Cuba hoje não é muito boa. Seu principal parceiro econômico, que é a Venezuela, enfrenta a sua própria tragédia humanitária, E Cuba não desfruta mais de uma rede de governos de esquerda na América Latina que eram simpáticos às autoridades em Havana, como existiu, por exemplo, na década de 2000. Vamos falar então mais de relações internacionais, Maurício. Vamos falar de Estados Unidos. Assessor de segurança da Casa Branca, o Jake Sullivan, ele manifestou apoio aos protestos e desde então o governo cubano vem fazendo acusações de que os Estados Unidos financiam e incitam essas manifestações. Quais são as mudanças que esse episódio pode provocar nas relações entre os dois países? A questão cubana hoje é sobretudo um problema de política doméstica nos Estados Unidos, uma vez que existem mais de 1 milhão de cubanos no país e eles são uma força eleitoral importante, sobretudo na Flórida. Então, nenhum presidente americano pode ficar indiferente ao que acontece em Cuba, em particular quando acontecem protestos como esse. Provavelmente, o impacto de curto prazo é que essas manifestações vão levar o governo Biden a ter uma posição mais dura com relação a Cuba do que talvez o presidente americano planejasse nesse momento. Vai haver muita pressão para que ele coloque ali os recursos americanos a favor dos manifestantes, que faça ali toda uma retórica em defesa de quem está na rua hoje em Cuba protestando contra o governo. No médio prazo, isso pode talvez ser algo que leve o governo cubano a algum tipo de negociação, ainda que o primeiro movimento do Díaz-Canel tenha sido da repressão, ou de recusar qualquer tipo de diálogo com os manifestantes. Nesse momento, ele vai ter que ter uma posição bastante dura para realmente colocar pressão em cima do governo cubano. Agora, futuramente, daqui a, digamos, 2 anos, 3 anos, há uma possibilidade. É possível que ele retome uma agenda que o Obama tinha iniciado quando Biden era o seu vice-presidente. Para a gente encerrar, Maurício, perspectiva para Cuba. O que a gente pode projetar no que se refere às manifestações, no que se refere ao governo cubano como um todo? A gente só pode imaginar uma melhora da economia da ilha quando houver realmente o fim da pandemia, o retorno do turismo internacional, Tem a questão das remessas também, dos cubanos que estão nos Estados Unidos, na Europa, e que mandam dinheiro para as suas famílias. Tudo isso está muito prejudicado com o cenário atual e provavelmente é algo que só vai melhorar em 2022. Então, no curto prazo, nos próximos meses, todas essas demandas sociais e econômicas que levaram aos protestos vão continuar muito fortes. Então, vai ser um enorme problema para o governo cubano. E, ao mesmo tempo, a gente tem também essa descoberta por parte dos manifestantes cubanos do seu poder político, da sua influência, da sua capacidade de pautar uma agenda de negociações. Então, o mais provável é que a gente veja aí pelas próximas semanas novos enfrentamentos entre os manifestantes e as autoridades em Cuba. Maurício, muito obrigada por trazer pra gente toda essa contextualização. Obrigada pela conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E assim encerramos mais um Item Mais, sempre de olho no que acontece em Cuba, no Brasil, no mundo. Até segunda. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.